Ações obsessivas, aqui são mais desenhos que eu vou mostrar, só pra gente, mas eu acho que de alguma forma todo mundo já entende isso, né? É possível que a gente tenha obsessão, porque quando a gente fala em obsessão, a gente sempre pensa no desencarnado influenciando o encarnado, mas existem muitos tipos, né? E Kardec coloca isso. Tem o encarnado para o desencarnado, aquela pessoa que desencarnou e a gente nunca, não deixa ela seguir. A gente estava até conversando sobre isso agora há pouco. O luto, ele é compreensível. Ninguém na doutrina espírita vai desrespeitar uma pessoa de luto, porque se fizer isso é falta de caridade. E a gente precisa. Você não viveu com seu filho em vão. Aí ele desencarna. Você vai viver o luto, sim, que é uma saudade. Mas quando a gente lembrar que esse é um momento também de abençoá-lo, de pedir que ele siga o caminho dele, isso já é um avanço muito grande. Porque quando você fica assim, por que foi comigo? Por que foi com ele? Você está, de alguma forma, alimentando essa possibilidade de obsessão. E aí o espírito não vai. O espírito não segue, né? Desencarnado para desencarnado. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, aquelas perseguições. Ivone Pereira tem um livro chamado Memórias de um Suicida, que eu confesso a vocês que foi uma das obras espíritas a mais difícil para eu ler. Primeiro porque eu sou sobrevivente, né? Eu tive um irmão suicida. E para a gente que viveu o suicídio na família, é muito difícil você vencer certas coisas, mas você vence. Mas como é que você lida com isso? A gente lida com as dores. A gente precisa aprender a lidar com as dores. Vai esquecer? Não, mas você vai entender que é uma pessoa que estava num momento de fragilidade, de dor, de sofrimento. Eu demorei mais de 10 anos para fazer palestra sobre suicídio. E o povo me chamava e eu não ia. Me chamava e eu não ia. E 10 anos depois eu falei, não, vamos lá. Vou enfrentar esse aí, né? E a gente começa a enfrentar. E aí você encontra como é importante a gente estar tratando desse tema. Porque é onde você menos espera que vai vir. Você não imagina que do seu lado tem uma pessoa que está com pensamento de autoextermínio. Mas, então, assim, esse desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, obsessão recíproca, auto-obsessão. Então, o Kardec coloca esses tipos, né? Aqui é só mesmo para mostrar, mas assim, ele vai colocando esses tipos de obsessão. O encarnado para o encarnado, que é esse domínio mental de uma pessoa sobre a outra, a partir de medo, ciúme, inveja. Olha, se você não for para as reuniões, os espíritos vão te perseguir. Você tem que vir. Isso é uma forma de você constranger o outro. A gente acha que não, mas dentro das casas espíritas tem muito obsessor. Encarnado, trabalhando. Tem que tomar cuidado. Porque nós não temos essa autoridade para impor nada para ninguém. A gente abre as portas e recebe. O que vai vir depois é da pessoa, né? É do espírito. Então é uma obsessão muito complicada, mas que existe. O desencarnado para o desencarnado geralmente são espíritos vingativos, que se impõem a outros espíritos, controlando pensamento, emoção, dando ordens. Que são por eles cumpridas sem oposição, por meio de processos hipnóticos graves. A gente tem casos, né, na literatura espírita em que os espíritos, sob esse guante aí, eles ficam em condições extremamente perispiríticas, extremamente complicadas. São os ovoides, a própria licantropia, a zoantropia, que é essa identificação, muitas vezes, essa coisa do animal, né? Do animal ali no perispírito do desencarnado, como um processo bastante perigoso. Isso acontece muito. A gente tem, lendo Ivone Pereira, vocês vão ver que no Vale dos Suicidas tem muitos casos assim. Porque o espírito entra, e Yara trouxe um ponto muito importante, na culpa e na vitimização.
ou um ou outro, e é por isso que a gente tem que lutar o tempo todo contra esses sentimentos que nos invadem. A gente precisa lutar. Como é que eu me protejo? Primeiro, eu tenho que entender quais são as minhas fragilidades. E se eu não dou conta delas agora, eu tenho que ter serenidade para me afastar. Eu não dou conta, Cândida, de ir para o bar agora e sentar numa mesa e ver uma garrafa de cerveja gelada. Então eu não vou. Porque eu sei que se eu começar no primeiro copo, eu não paro. Entende isso? Aí eu preciso cuidar. Mas se eu dou conta, é outra história. A doutrina espírita, ela é Paulo. A gente já viu Paulo, que eu só não li para vocês, mas vocês devem ter lido. Tudo me é lícito. Eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso entrar em qualquer ambiente. Espírita não é censor de julgamento de ninguém. Ah, eu vi a Cida sentada no boteco. Ah, eu vi o Davidson entrando numa casa suspeita. É coisa antiga, hein? Denunciei minha idade agora. Coisa antiga, hein? Eu tenho nada com a vida de ninguém. A gente não sabe o que o outro está fazendo. E às vezes você estando num ambiente assim, você pode estar sendo ali o único ponto de luz ali dentro. Já pararam para pensar nisso? Você pode estar sendo o único ponto de apoio. As festas lá em casa sempre acabam em confusão. O povo bebe demais e enche a cara e vira briga. Quem sabe você não está ali para, já com todo o seu conhecimento, ajudar a pôr um pouco de paz ali dentro. Às vezes a pessoa está ali no desarmonia, você está mentalmente emanando luz. Não precisa ficar querendo paralisar e fazer pregação. Não, está ali quietinho, fica quietinho ali, né? Sim. Os ovoides que Barcelos via, né? São espíritos recalcitrantes que... Ivone Pereira mostra isso, né? Nos vales lá, quando vão ter os resgates, muitos deles que movidos pelo excesso de culpa. Porque são coisas muito delicadas, né, gente? É o espírito que não se perdoou, que não exerceu o auto-perdão, e aí ele se embota de tanta culpa e tanta dor que não consegue sair dela. Por isso que a gente precisa ter muita oração. E não é à toa que é Maria que cuida dessa turma lá no plano espiritual. Não é à toa, né? Que são os prepostos de Maria. Ivone conta isso numa beleza enorme, que vão cuidando desses espíritos. Porque eles são detentores de muita dor e muito sofrimento. E quando você está muita dor e muito sofrimento, não adianta a gente querer vir com frase pronta para você. Não adianta você chegar com coisas mirabolantes, fórmulas para ninguém. Você não vai entender. Às vezes você precisa de um abraço. Falar assim, eu estou orando por você. Você está nas minhas preces. Mas não adianta falar assim, você é espírita, você tem que pensar diferente. Não. A gente é espírita, mas está encarnado aqui, ó, carne e osso. Se eu tropeçar ali, quebra a perna, machuco, não sei o quê. Estou sujeita a todas as dores do mundo. Estou sujeita às depressões, estou sujeita às dores da alma, né? Como diz Hamed. Hamed tem uma obra maravilhosa, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma. São obras para estudar, em que ele trata esses temas, sobre a importância da gente olhar para essas dores com muito carinho, com muita misericórdia. Porque ninguém escolhe ser deprimido, ninguém escolhe ser ansioso. Ninguém escolhe viver um processo de pânico. Quem é que quer viver uma crise de pânico? Quem é que quer ser um bipolar? Ninguém escolhe isso. Às vezes isso chega para a gente. E como é que a gente... a forma como nós somos cuidados faz toda a diferença. Porque todas essas pessoas conseguem viver tranquilamente, se bem orientados, se cuidados. A gente não pode julgar. Antigamente, os suicidas, eles tinham cemitérios separados. Eu não gosto de contar muito isso não, mas assim, meu irmão, quando ele suicidou, nós tivemos que conversar com o padre, porque nossa mãe é católica,
para permitir que o caixão dele passasse dentro da igreja. Porque para ela era importante. Entendem qual que é a dor disso? Assim, é uma dor para a família isso. É colocar aquela pessoa que era uma pessoa sensacional, mas que teve essa fragilidade numa condição de expurgo. E a gente tem que aprender hoje já estão mudando isso, né? Melhorou muito e tudo. Mas são coisas assim que a família sofre muito, mas o espírito sofre muito mais. E a gente precisa cuidar disso. Então, E aí, ele nesse processo de sofrimento, o que acontece? Baixa a guarda, a obsessão. Porque o espírito obsessor ele não vai atacar um corpo que está saudável. Qual que é a forma nossa de proteção? É nos mantermos o máximo que a gente conseguir no ponto de equilíbrio. Ô, Cida, né? Sim. Sábado não, quinta-feira, agora eu estava lá, muito feliz com o meu time, com tudo. Aí minha mãe... Tudo, não é só com o time, não, tá? Você tá feliz ou infeliz? Não, meu país, comer com as coisas, tudo. Mas aí, minha filha, eu lembrei que eu tenho uma família grande. Eu podia ter ligado para qualquer um dos irmãos, irmãs, que eles iam. E aí, tá feliz também? Umas coisas assim, que é cruzeirense também. Eu, minha filha, liguei, a minha irmã mora no Rio de Janeiro. Eu fui lembrar, eu achei ela que estava no último final de semana e ela foi, eu tinha ido embora, eu nem sabia. Eu achei que ela estava aqui na casa do filho dela ainda. E aí, como é que tá feliz também? Ela estava no chorão lá, ela falou assim, não sei o que aconteceu isso, tudo. Você acredita que ela estava numa vergonha danada? E olha a minha visão, eu tive que ligar para ela. E naquele momento, é lógico, com toda a euforia, toda a alegria que eu estava sentindo, eu fui ouvi-la. Eu lembro que a menina chegou lá e falou, mãe, todo mundo feliz. Aí eu fui lá no quarto para ouvir as queixas dela toda. Não tempo. E às vezes é isso só que a pessoa quer, né? É só isso que a gente pode dar. Chorando, eu fiquei impressionada no momento. Eu falei assim, eu virei minha filha, mas eu tinha tanta gente para ligar depois. Passou, é lógico, mas porque eu fui ligar para ela, mas eu achei que ela. Olha pra você ver, eu imaginei que ela estivesse feliz como eu estava. E não estava lá, mais a coisa ela estava. E isso é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque às vezes o nosso excesso pode ofender o outro. Às vezes assim, a nossa. Eu liguei, ela já deu aquela. Baixada, né? Mas eu ao mesmo tempo agradeci a Deus, eu falei assim, bom que eu liguei para ela. Naquele momento. Você entendeu? E aí. Você pôde dar esse socorro para ela, né? Isso é importantíssimo, né? Eu só contei isso porque às vezes hoje eu ouvi que aparece o Ricardo Melo, que ainda hoje está até lá no Sheila. Tá lá no Sheila, concorrendo aqui. E eu na fila dele falando justamente falando sobre o suicídio. Semana do Sheila, segunda. Ele falou, e foi exatamente isso que eu senti naquela hora, porque você acha que só na família do outro vai acontecer. E tudo na sua família está bem, que todas as pessoas estão bem, mas é possível que ninguém viu que fulano estava assim, chegou isso. Não vê às vezes, né, gente? Não vê, e ele falou muito sobre isso na Bíblia de hoje, e aí eu falei, pois nada, de repente vai ter meu mentor, uma coisa que me direcionou a ligar, porque um momento difícil desse, que eu fui acalmando ela, falando mesmo, coisas assim. Isso é mediunidade de cura. Falando coisas assim, não dou conta mais, não sei o quê, insinuando, não falo o que ela fazia. Mas a gente sabe, né? A gente não pode pagar para ver, né? É verdade. Eu falei, mas eu agradeci muito a Deus mesmo por eu ter ligado. Não estou reclamando, nem reclamei que ela baixou, por isso depois eu refleti e falei, olha, que momento assim, e aí por isso que a gente acha que a família, os seus amigos estão andando pertinho, que está conversando, bom dia, que Deus abençoe, não sei o que, fazendo aquela vida, que você acha que está tudo bem.
Às vezes eu tenho amigos que estão doentes, que estão com medo, todo dia mandam um bondinho, um alegre, eu vou ligar. Porque a dor dessas pessoas não passam pela fé. A gente tem que entender isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos com os evangélicos. E dentro dos evangélicos, nas congregações, eles têm um problema grave com isso. Com o suicídio. A gente tem que tomar muito cuidado, porque você acha que às vezes é falta de fé. Não é falta de fé. Não é isso. E às vezes é o que você falou, às vezes a pessoa está rindo, mas ela está chorando por dentro. No Sheila, essa semana agora, começando hoje, até semana que vem, vai ser uma semana dedicada ao suicídio. Todas as palestras são voltadas para o Setembro Amarelo. Quem tiver oportunidade, assista. Lá tem 3 horas da tarde e 7 horas da noite. E nesses dias vão ser temas diversos. Mas é importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que está tudo bem e não está tudo bem. E quem não está bem, a gente tem que pelo menos colocar no radar da pessoa que é possível ser ajudado. Porque é também um ciclo que o espírito vive que ele precisa romper. Se ele não consegue romper agora, a gente sabe as consequências do perispírito. E é muito doloroso para ele, né? Mas enfim, vamos seguindo, porque aqui nossas prosas aqui elas rendem, né? Encarnado para desencarnado, envolvimento obsessivo, a gente já falou aqui bastante, apego, crítica, revolta, falta de aceitação da desencarnação, ódio. Então é muito, muito cuidado, né? A gente ter saudade é uma coisa, a gente ter revolta é outra. Saudade é algo que nunca vai tirar do nosso coração. Quem já perdeu os pais aí sabe o que eu estou falando. Às vezes você perdeu lá, sua mãe tem 10 anos, seu pai tem 20 anos, você nunca vai esquecer, né? Porque aquele lugar é seu, é dele ali, nunca mais. Mas você não pode se revoltar com isso, porque senão vira essa obsessão aí que impede o seguimento. Desencarnado para encarnado, né? Modalidade mais comum. É o espírito que, por estar invisível, ele vai facilmente influenciando os outros. Através do quê? Pesadelo, dominação telepática, envolvimento fluídico, vampirização, imantação mental. Obsessão recíproca. Eu tô obsediado, mas eu também sou obsessor. Tem uns casos que são tão graves que se você separar os obsessores, você mata-o. Você acaba com o corpo físico. Os casos de simbiose. Você destrói o corpo físico deles, porque o perispírito está tão imantado, está tão grudado. E a gente precisa ter esses conhecimentos. Isso tudo, gente, a doutrina espírita já tinha falado sobre isso, já vem falando sobre isso. Muita coisa ainda não foi contada, porque muitas vezes a gente não tem tanto preparo para entender, mas aos poucos a própria ciência está trazendo muito sobre essas informações. Validando, né? Porque a ciência está validando aquilo que já estava sendo escrito há muito tempo atrás, né? Autoobsessão, essa aqui é séria, né? A gente já falou muito dela aqui hoje, mas é essa que a gente entra nesse círculo mental de vício, vicioso, e começa a gerar ali algo que só nos prejudica. Já falamos bastante disso aqui, sem força, sem coragem, aí a pessoa se deprime. As características, aqui é importante a gente falar também, porque existem vários, Kardec traz vários tipos, né? Várias características, e às vezes a gente está nelas e não está percebendo. É obsessão simples. Influem os espíritos em nossas vidas? De ordinário são eles que nos conduzem. Então você está dizendo que quem faz as coisas por mim são os espíritos? Não, eles conduzem aqueles que estão desatentos, mas o livre-arbítrio é meu. Eles podem me sugerir, eles podem me intuir, eles podem me conduzir. Agora, mais do que isso, meu livre-arbítrio, ele é meu para quê? Para que eu possa escolher em que sintonia eu vou entrar nela. Se eu estiver em sintonia de obsessão, aí eu estou realmente trazendo para perto de mim situações que podem me complicar.
A obsessão simples, segundo Kardec, né, é uma influência sutil, que vai constrangindo a pessoa a ter atos e pensamentos diferentes do que geralmente ela possui. Nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca... De repente surge aqueles pensamentos alienígenas. Como é que a gente cerca isso? Conheça-te a ti mesmo. Eu sei que eu tenho um ímpeto para brigar. Eu sou violenta. Então eu já me conheço. Então se vier alguma situação e que esse lado violento aparece, não é obsessor, sou eu mesmo. Né? Sou eu mesma, eu me conheço. Mas eu sou uma pessoa da paz, eu não tenho esse ímpeto de violência. De repente vem aquelas coisas assim te visitando. Aí você fica atento. Quando eu me conheço, quando eu conheço o máximo possível, né, as minhas más inclinações, fica mais fácil para proteger-me e para conduzir, para saber o que é meu, o que é do outro. O grande problema do médium é esse, o que é meu, o que é do outro. Eu tenho certeza que quando vocês dão passividade, vocês ficam assim, ai meu Deus, será que sou eu? Será que é um espírito? Será que é o espírito que está falando ou será que é eu que estou querendo falar para o povo? Morde a língua? Eu sei que essa dor é a dor dos médiuns. E como é que a gente faz, Cida? Kardec nos ensina. Ele vai pedir para a gente se conhecer, ele vai pedir para a gente buscar todo esse processo que a gente está aqui repetitivamente trazendo o tempo todo, numa fala até maçante, né? Porque fica o tempo todo repetindo a mesma coisa. Mas é assim que a gente se conhece. Pega a mensagem, o que está ali? Se é um espírito, um pseudo-sábio, vai escorregar alguma coisa. Se é um espírito ali que vai trazer uma mensagem para te enganar, cuidado. Às vezes, eles sabem qual é a nossa vaidade. Eles conhecem o nosso coração mais do que nós mesmos. Porque às vezes a gente não quer se enxergar naquele lugar. Eu sou muito humilde, eu faço caridade. Nada, eu sou vaidosa, orgulhosa, faço caridade para poder aparecer para os outros. Será que a gente tem esse julgamento com a gente? Às vezes a gente não tem. Será que a gente está fazendo caridade porque a gente realmente entendeu o sentido da caridade ou porque a gente, de alguma forma, tem um status social? Eu sou, eu faço, eu ajudo. Porque isso gera status, né? Quantas pessoas vivem desse lugar aí de falar que da caridade, né? É o caridoso para aparecer nas redes sociais. A gente vê isso muito na mídia. A pessoa doando, e tem que continuar doando, tá? Se você está doando só por vaidade, continua doando, porque tem muita gente precisando. Mas a gente tem que entender o valor disso, né? Tem gente que está lá entregando a cesta básica, mas está fazendo uma selfie. Eu continuo entregando a cesta básica. Vai chegar um momento que não vai precisar dar selfie para fazer a entrega. Não vai precisar. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma coisa sutil que vai fazendo com que a gente perceba ou com que a gente vire aí influência, né? Às vezes nem percebe o que está acontecendo. Né? Outras vezes tem consciência da influência danosa, mas não consegue se livrar dela. É uma obsessão comum, pode se agravar dependendo da natureza do espírito atrasado envolvido e das disposições morais do paciente. Tem uma cena de Jesus, né, quando ele tira do endemoniado, quando a autoridade moral de Jesus faz com que aquele espírito obsessor abandone aquela criança endemoniada, a pedido do Pai. E aí, os discípulos depois tristes vão até Jesus para saber por que eles não conseguiram, né? Porque eles não conseguiram. E Jesus fala, porque vocês não tiveram fé. Porque o endemoniado olha para Jesus e fala, você eu conheço. Eles eu não conhecia. Autoridade. Conhecia a autoridade de Jesus. Os outros eu não conheço. E às vezes a gente precisa entender isso. A gente não chegar, estou ali fazendo a doutrinação, né? Ou a evangelização do espírito que chegou. Cuidado. A gente precisa ter muito cuidado, porque eles nos conhecem. Eles sabem os rompantes que eu tive antes de vir para a reunião. Então chega humilde. Ô meu irmão, chega humilde.
Mostra para ele que você, apesar das suas dificuldades, está ali com as mãos estendidas para ele. Porque se chegar muito, eu sou bom, então escuta o que eu estou falando, porque não sei o quê, toma cuidado, porque ele te conhece. Ele conhece seu coração. Porque ele está desencarnado, ele consegue ler sua psicosfera. Então, essa obsessão simples, olha o que Kardec vai dizer. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O médium reconhece a fraude sem dificuldade e como se mantém vigilante. Como é que ele reconhece? Vigilância. Raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. Obsessão simples. Fascinação. Essa é perigosíssima. Porque o médium fascinado, ele não reconhece, ele reconhece no outro obsessor, mas nele próprio ele não reconhece. Kardec fala sobre isso, olha lá. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fascinação é o pior tipo de obsessão. É uma ilusão provocada por um espírito hipócrita que domina a mente do paciente, distorcendo seu senso de realidade. O espírito obsessor planeja muito bem seu intento destrutivo e busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. As portas de entrada para a fascinação, como sempre, são as falhas morais. O orgulho. O médium é fantástico, porque aparelho mediúnico não tem nada a ver com a nossa evolução moral. Porque se assim fosse, a gente não teria tanto médium por aí ganhando dinheiro, explorando mediunidade. O médium é fantástico, mas é vaidoso. E aí você dá tapinha nas costas, não, mas você me curou, viu? Você é, supimpa. Você é o melhor médium do centro. As suas comunicações são as melhores. Sabe o que eu estou fazendo? Estou abrindo um buraco para esse médium entrar. Para ele cair. Porque ele está frágil. E aí ele vai se achar muito bom e ele pode virar ser um fascinado. Isso é perigosíssimo. É por isso que Kardec fala. E às vezes a gente vê isso muito dentro das casas espíritas. Dirigentes, coordenadores, médiums, se achando muito bom, muito perfeito. E aí se você fala assim, cuidado com sua fala, cuidado com suas mensagens, a pessoa fala assim, tá falando isso porque eu sou o médium bom. Ela que está obsediada. A gente já viu isso, infelizmente, muitas vezes. E a gente tem que tomar cuidado. Quando chega alguma coisa, a gente não expulsa sem uma análise. Kardec ensina isso para nós. Chegou uma crítica, avalie. Se a crítica fizer sentido, reveja. Se não fizer sentido, sabe aquelas latas de lixo que tem no computador? Coloca na lata de lixo e depois esvazia. Porque a gente não vai agradar todo mundo. Tem gente que gosta do cabelo louro, mas tem gente que gosta do cabelo vermelho, outro gosta do cabelo azul. Outro gosta do cabelo preto, não é assim? Eu não vou agradar todo mundo, então eu preciso também me cuidar, para que eu não vire, não fique aí nessa condição, né? Olha lá, a pessoa fascinada dificilmente aceita a sua condição de enfermo, o que dificulta a cura do processo. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira, não permite perceber o ridículo de certas ações. E tem isso. Olha, eu recebi uma mensagem de Francisco de Assis. Está aqui, para vocês, uma mensagem de Francisco puxando a orelha de vocês. Pode até ser. Mas será que foi? Toma cuidado, porque às vezes você fica ridículo. Para que eu preciso saber quem está mandando a mensagem? Se não por vaidade. Se o que importa é o conteúdo da mensagem. Porque se eu pensar na lei reencarnatória, qual que é a regra da reencarnação? Personalismo não adianta. Hoje eu sou uma persona, eu estou aqui. Mas desencarnada, essa persona vai. O que vai ficar vai ser o meu, a essência do meu espírito.
que vai assumir outras personas. Então não fique triste, Romeu e Julieta já deve estar encarnado por aí. Né? Entende o que eu estou falando? Então, assim, a gente tem que, às vezes, tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a gente se coloca em lugares que vão ser... eu só assino as minhas mensagens. Tudo bem, pode ser que sim. Mas, às vezes, o médico psicógrafo, por exemplo, ele fica super inseguro, porque ele tem que dar um nome para quem está assinando a mensagem. Se ele não souber quem é, o espírito pode não estar querendo falar. Ele pode estar recebendo até Jesus Cristo. Mas ele não quer falar. Por quê? Às vezes até para não encher demais de vaidade, de orgulho. O médium estragar o mandato mediúnico dele, né? Então tá lá no livro dos médiuns, fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que de certa forma paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Fé raciocinada é isso, é você o tempo todo raciocinar sobre o que está acontecendo. Hoje foi uma reunião muito estranha. Peraí, vamos parar todo mundo e vamos conversar sobre isso. Vamos ouvir todo mundo. Por que foi estranha? Faltou caridade? As falas estavam ofensivas? Por quê? Entende, Léo? O Léo deve passar por isso, que ele é coordenador de reunião, não é? Não é não? É? É. Então você deve passar por isso de vez em quando, né? Porque acontece. Às vezes a reunião está muito estranha. O que está acontecendo? Vamos ouvir todo mundo, gente. Pode ser que chegue ali a alguns pontos. Eu como coordenadora, eu não sei tudo. Eu não sei. Eu posso... É por isso que o grupo existe. É por isso que o grupo existe, é para compartilhar. A gente sempre fala isso, né? Do ser coeso, de ser fraterno, de ser humilde. Ouvir crítica não é fácil, não. Eu vejo isso com meus alunos. Quando eu tiro uma nota e eu sou assim, aquelas professoras ruins, sabe? Eu vou corrigir prova, eu escolho aquelas canetas coloridas, aí entrega a prova tudo colorida, povo, tudo corrigida. Né? Já fala, os alunos falam assim, a professora Cida é igual a aquarela, minhas provas viram aquarela, tudo colorida. Aí vira brincadeira, aí eles aceitam. Mas as pessoas não gostam de ser corrigidas, não. Nossa, você escreveu, não entendi nada que você falou, não entendeu? Você é o quê? Você não tem pouca inteligência, não entendeu o que eu falei? Eu entendi, mas às vezes não entendeu. Então, às vezes a gente precisa sentar e ouvir, olha, ô Marcelo, hoje não foi legal, o que você achou? Qual que é a sua percepção? Aí ele dá a percepção dele. Cada um vai. E aí, Luiz, o que você achou? E aí, Léo, o que você achou? Aí vai dar 2 contra 1, vai dar embargo infringente. Vamos discutir. A gente precisa... É isso que é a fé raciocinada, é a oportunidade que a gente tem para o diálogo fraterno, sem ofensa. Ninguém está me perseguindo, não, gente. Estão me dizendo que não é perseguição. Receber crítica não é perseguição. O fascinado não gosta de crítica. O fascinado não gosta de crítica. A crítica o ataca. Aí ele abandona a casa. E aí é triste, sabe por quê? Porque você vem à casa por causa das pessoas ou por causa do projeto? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que eu venho aqui por causa da turma, que eu gosto ou que eu não gosto, ou por causa do projeto do Jesus? Porque se for pelo projeto, eu não abandono, não. Mas se for pelas pessoas, eu vou abandonar, porque elas são falhas. As pessoas são falhas, né? E a gente tem a subjugação, que é seríssima também, né? Porque aí o espírito, ele vai ser subjugado no corpo e na moral. Como se, né? No final, historicamente, por níveis, a subjugação é mais forte do que a... É porque ela já destrói, né? Ela destrói. Se você puder explicar bem, assim, você falou que a anterior ela é a mais danosa. Kardec fala isso, né? Não sou eu não. Por quê? Porque ela não é a pessoa que está sob fascinação não se identifica assim. Por isso que ela é perigosa. Como é que é aí, ó? Quem está na área médica sabe. Qual que é o primeiro passo para a cura de uma doença? É o diagnóstico, não é?
É o reconhecimento da doença. Se eu não me enxergo doente, eu não vou buscar a cura. E a fascinação é isso. A fascinação, a pessoa não se reconhece necessitado de auxílio. Porque, pelo contrário, ela acha que ela é a cura para todos os males. A subjugação, a pessoa já está sob o guante ali da subjugação, do sofrimento. É o caso do endemoniado, que os obsessores jogavam no chão e ele caía no fogo, caía na água. Lembram da passagem? Já está sobre o guante ali daquele sofrimento corporal e moral. Então ela busca ajuda. É grave porque gradativamente vai alcançando ali, pode inclusive desencarnar o espírito. E ao desencarnar, continuar num processo de subjugação ainda mais grave no plano espiritual. Então, há esse cuidado. O fascinado não. O fascinado, ele é o bonzão. Ah, se vocês não gostaram de mim, vocês é que tem problema. Tchau, vou para outro lugar. Não sou eu, não. Quem tem problema são vocês. É isso que é o fascinado. Né? A fascinação é isso. Às vezes ela fascina, consegue fascinar o mundo inteiro. Então, assim, não tem ninguém para poder falar quem está errado. Quando chega um de fora e sinaliza... Ele quer matar. Vamos matar o de fora. Pá. Porque a gente não mata fisicamente, mas a gente mata psiquicamente. Né? E a gente está falando essa frase. É o oposto. A fascinação você não percebe. A gente está subjugando, você sabe. Né? Exatamente. Tem consciência. O outro é uma ilusão. Você está envolvido numa ilusão. Que é a ilusão lá do namoradinho de 15 anos. Meu primeiro amor, né? Foi como uma flor, né? Assim, tem uma música assim. Minha avó me contava sobre essas músicas. A gente ilude, não é? Vocês estão rindo. Mas vocês percebem como é que a gente mexe no escaninho da alma da gente? Que a gente fica ali naquela situação e a gente precisa... E por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de maturidade. Ela exige maturidade da gente, porque não é fácil, gente. O que é a maturidade no mundo físico? É pagar boleto, não é? Pagar pelo que você faz. É compromisso. Quantos de nós falam assim, eu gostava quando eu era criança. Só uma hora dessa, eu tava fazendo o quê? Já tinha colocado o chinelinho, tava na rua jogando bola com os meninos, nem preocupando com nada, chutando bola, quebrando vidraça do povo. Antigamente era assim, a gente quebrava vidraça, ia correndo, o pai da gente ia atrás, tomava um couro, mas ficava tudo bem, né? Aí você cresce. Aí tudo que você faz tem uma repercussão horrorosa. Né? A vida começa a cobrar da gente. Quando a gente estava lá na imaturidade espiritual, como é que era? A gente vai fazendo as coisas erradas, vai fazendo, depois vai lá, pede perdão para o pai, e o pai limpa todas as nossas faltas e nós podemos continuar fazendo bobagem de novo. Aí vem a doutrina espírita e fala assim, não é bem assim. O arrependimento é importante, porque é o momento em que você cessa as ações. Mas a partir do arrependimento vem o quê? A reparação. E a reparação é a transformação. E ela tem que ser sincera. Então não é, se eu me arrependi, reparei, eu não vou mais repetir, reincidir. Isso é maturidade. É mais difícil, porque amadurecer é muito difícil. Amadurecer é muito difícil. Né? Então, a subjugação corpórea, né, a gente já falou aqui, é aquela em que, além de exercer domínio psíquico, ele atinge a parte fluídica perispiritual do doente, domina seu corpo físico, às vezes em crises semelhantes à epilepsia. É um endemoniado. Como o obsedado fica quase sempre sem as energias necessárias para dominar ou repelir o mau espírito, carece da intervenção de uma terceira pessoa com ascendência moral sobre ele para auxiliá-lo a sair da situação difícil. Olha o nosso compromisso, hein? Atendimento fraterno. Reunião de tratamento fraterno. Reunião mediúnica. Tratamento é reunião mediúnica. Tem um médio de cura.
É o que a Cândida contou aí para nós, né? Às vezes você está curando só de ouvir, você cura o outro. A gente não sabe que a gente faz isso. Tem um livro que vocês devem ter lido também, chama Médicos de Homens de Almas, que conta a história de Lucano, o Lucas, um médico. Ele curava só das pessoas encostarem e chegarem perto dele, ele não sabia, nem sabia. Ele nem sabia, tem cenas belíssimas que as pessoas que passam por ele, têm contato com ele, elas se curam. Para mostrar ali como... Jesus fazia isso, mas Jesus não nem falando dele hoje não. Vamos deixar ele quietinho. Ele curou pela água, né, no navio, né, a peste. Exatamente. Ele não sabia. E ele não sabia que ele estava fazendo essas curas, né? Na água e curando o povo. Exatamente. Então, pessoal, processo de autodesobsessão é para promover a própria pessoa na autodesobsessão através da reforma íntima, é o que eu falei. Começa o processo de ser esse processo, muitas vezes começa com um choque. É o reconhecer-se necessitado, é o pedir ajuda. Se estiver precisando de ajuda, peça. Se está pesada a barra, peça ajuda. Se as coisas não estão assim tão corretas, você está num ambiente fraterno, coloque entre os seus iguais as suas dores. Porque é no ambiente da reunião que nós vamos formando aí esse corpo coeso tão necessário para os desafios aí do mundo moderno. E não tenhamos dúvidas, as casas espíritas, não é à toa que estão chamando, que a gente fala de trabalho de última hora. Isso não é mérito não, e nem para levantar a moral de ninguém não, mas é para mostrar da gravidade que está aí fora. Porque está grave a situação aí fora. A gente tropeça em milhares de pessoas perturbadas em todos os níveis que a gente puder pensar. Aí você fala assim, como é que nós vamos regenerar o planeta? Se parece que piorou. Mas isso é tema de outro momento, né? Outro momento. Olha, vou ser bem honesta com vocês. Nós vamos ter que continuar isso na outra semana. Aqui a gente vai ter que falar de tratamento, tá? Eram 100 lâminas. Nós chegamos na 47. Nós vamos falar disso aqui na próxima aula, no próximo encontro, tá? Que vão ser as formas de tratamento, conscientização, reeducação, evangelização, intercâmbio espiritual, fluidoterapia, tratamento médico e ascendência moral, que estão dentro da reunião mediúnica. Então, não faltem. Quem faltar, não é? A obsessora. Cândida. Aí, tá vendo? Eu vou viajando. Tá perdoado. Pessoal, vamos fazer nossa prece para encerrar? Vamos fechar os nossos olhos e nos colocar num ambiente de tranquilidade e de paz interior. Agradecidos pela oportunidade de tratar de um tema tão doloroso. Rogando ao mais alta proteção para aqueles que amamos, mas principalmente para nós mesmos. Que possamos ter discernimento para entender as situações nas quais estamos envolvidos, que possamos ser uma ponte de auxílio para aqueles que estão necessitados. Que a espiritualidade possa abençoar todos aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, encarcerados pela ignorância, pela rebeldia, pela fascinação, pela subjugação. Que todos eles possam ser acolhidos pelo manto da misericórdia, pelo amor superior que Jesus traz em seus corações para todos nós. Que o Espírito abençoado de Francisco e seus prepostos possam nos conduzir na nossa caminhada. Sabemos que somos devedores, sabemos que temos muito ainda a caminhar,
mas que possamos ser simples e humildes para ouvir uns aos outros, para nos reconhecer como espíritos aprendizes do mandato de Jesus. Deus abençoe cada um e que a gente possa regressar em paz para as nossas casas. Que assim seja.